Louvado seja o Senhor por este mês em que nós temos desfrutado de uma Páscoa estendida. Alguns domingos meditando no texto de Isaías 53 para a glória do Senhor e para a edificação da Igreja de Deus. Irmãos, na semana passada eu encerrei o sermão dizendo que o sacrifício perfeito de Jesus e a sua ressurreição nos traz, em primeiro lugar, benefícios, em segundo lugar, esperança e, em terceiro lugar, responsabilidades. Quanto aos benefícios, o que nós fazemos com os benefícios? Nós usufruímos desses benefícios, do cancelamento da nossa dívida diante de Deus, que nós chamamos de expiação, da imputação da justiça de Cristo a nós, que nós chamamos de justificação, do fato de Deus não ser mais contra nós, não estar mais contra nós, é o que nós chamamos de propiciação. De forma que agora nós somos chamados amigos de Deus, por causa do que nós chamamos de reconciliação. E nada pode nos separar deste amor, o que nós chamamos de união com Cristo pela fé. Irmãos, quanto à esperança, o que nós fazemos com a esperança? Nós aguardamos a manifestação de Cristo em sua segunda vinda, trazendo a plenitude do seu reino na consumação dos séculos. Nós aguardamos a ressurreição dos salvos, que reinarão com ele para sempre. Nós aguardamos o fim do sofrimento, quando toda lágrima será enxugada e não haverá mais nenhuma dor. Nós aguardamos a vida eterna com Deus na Nova Jerusalém, num reino que é marcado por paz, alegria e justiça. E quanto às nossas responsabilidades, o que nós fazemos? Nós assumimos as nossas responsabilidades. No poder do Espírito Santo, nós nos esforçamos para não vivermos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. No poder do Espírito Santo, nós nos empenhamos para desenvolver a nossa salvação dia após dia, com temor e tremor. Nós trabalhamos firme e constantemente, sabendo que o nosso trabalho não é vão na obra do Senhor. Nós trabalhamos pela Igreja de Deus e também nos dedicamos à missão de Deus no mundo, pelo ministério da reconciliação e pelo ministério em que o Senhor nos chamou para fazer discípulos de todas as nações. Foi assim que eu encerrei o sermão da semana passada. Mas como o tempo estava, tinha pouco tempo, estava muito apertado, eu falei muito rápido. Então hoje eu estou introduzindo, relembrando a forma onde nós paramos e o que nós dizemos. Irmãos, então a morte e a ressurreição de Jesus não são um fim em si mesmas, mas são um meio de nos conduzir a uma ressurreição espiritual para uma nova vida. Portanto, irmãos, usufruemos os benefícios da salvação. Aguardemos pacientemente na esperança do Evangelho e assumamos as nossas responsabilidades no Evangelho. E aqui eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías 53. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 9. Isaías 53, do 7 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Foi levado
por juízo opressor. E a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Até aqui. Senhor, nós colocamos esse texto diante de nós, para que, como um espelho, nós olhemos para as nossas vidas diante desse texto. E o Senhor nos corrija, o Senhor nos transforme, o Senhor faça a sua obra em nós. Por isso nós te pedimos, Senhor, que pelo poder do seu Espírito, o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, o Senhor manifeste o seu braço, que haja salvação, que haja transformação, que haja glorificação do nome do Senhor, que haja edificação da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta é a quarta mensagem, então, é a quarta estrofe do que nós chamamos de Cântico do Servo. E nela Isaías continua descrevendo os sofrimentos de Jesus. Nas estrofes anteriores, nós já vimos que Jesus, ele foi tão desfigurado a ponto de nem parecer um homem. Nós já vimos que Jesus foi desprezado e foi rejeitado pela humanidade. Vimos que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Que ele foi reputado. A reputação dele ficou como de alguém que foi castigado por Deus. E nós vimos também que Jesus foi esmagado por causa das nossas maldades. E agora, na quarta estrofe, é dito que Jesus foi oprimido e afligido. É dito que Jesus foi levado a julgamento, foi levado a juízo opressor, dependendo aí da sua versão. Foi desconsiderado pelos homens da sua geração. O texto diz que ele foi tirado, ele foi expulso da terra dos viventes. Pensa só, aquele por meio de quem Deus criou todas as coisas, ele criou. E ele foi expulso dessa terra pelos homens, na crucificação. Ele foi ferido por causa das transgressões do seu povo, diz essa estrofe de hoje. E diz também que ele foi sepultado entre os ímpios. E Isaías disse tudo isso, que tudo isso aconteceu com Jesus, embora ele nunca tivesse cometido injustiça e nem houvesse engano algum na sua boca. Então, assim, irmãos, mais uma vez, Cristo sofreu todas essas coisas, não porque tivesse cometido algum pecado, mas apesar de jamais ter praticado qualquer ato de injustiça contra Deus. E a pergunta é, irmãos, como Jesus reagiu a todo esse processo de sofrimento e de morte? Como ele reagiu aos atos de injustiça, de Judas que o traiu, de Pedro que o negou 3 vezes, dos judeus que o levaram até Pôncio Pilatos, de Pilatos que o entregou aos soldados romanos para ser crucificado? Como Jesus reagiu a todos esses atos de injustiça contra a pessoa dele? Isaías diz, ele profetizou dizendo, versículo 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Essa foi a postura de Jesus diante da sua morte, diante da sua crucificação. E se nós observarmos os 4 evangelhos, nós vamos perceber que tudo isso que Isaías disse 700 anos antes aconteceu de fato dessa forma. Por quê? Porque quando Judas traiu Jesus,
por 30 moedas de prata, entregando-lhe aos judeus com um beijo no rosto. A única coisa, em poucas palavras, que Jesus disse para ele é: Judas, com um beijo, você trai o Filho do Homem? E no instante em que Pedro negou Jesus pela terceira vez, o texto diz que o Senhor apenas virou e olhou para Pedro, sem dizer uma só palavra. E Pedro chorou amargamente quando ele ouviu o galo cantando, porque ele se lembrou daquilo que Jesus tinha dito. Irmãos, quando Jesus estava perante o Sinédrio, o grande tribunal judaico, após receber várias acusações falsas, o sumo sacerdote Caifás perguntou a Jesus: você não vai responder nada a estes que estão te acusando? E o texto diz: Jesus, porém, permaneceu calado. Irmãos, quando a multidão tomou Jesus e começou a cuspir-lhe no rosto e dar-lhe socos, dizendo: olha, profetiza aí, quem foi que te bateu? Mesmo diante desse espancamento e dos insultos, Jesus continuou calado. E quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, o procurador romano, e sendo acusado falsamente pelos sacerdotes e pelos líderes religiosos de Israel, Pilatos olha para Jesus e ele fala a mesma coisa. Você não está ouvindo quantas acusações estão fazendo contra você? E aí o texto diz: e Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer. E aí então Pilatos ele faz uma manobra. Não, isso aí quem tem que resolver é Herodes. Isso aí é da jurisdição dele. Mandou Jesus para Herodes. E aí quando Herodes pergunta a Jesus as mesmas coisas, o texto diz que ele não respondeu coisa alguma. Herodes envia ele de volta para Pilatos. E, enfim, Pilatos entrega Jesus para os soldados romanos, que o levaram até o pretório, colocaram uma veste vermelha cintilante nele, brilhante, colocaram nele uma coroa de espinhos encravada na sua caixa craniana e começaram a bater com um caniço na cabeça dele. Mas Jesus continua em silêncio. E quando Jesus estava pendurado na cruz, e cada membro da sociedade judaica passava e dizia: você não disse que era o Filho de Deus? Então desce da cruz. Salva você mesmo agora. Prova que você é o Filho de Deus. Cristo permaneceu em silêncio absoluto. E no passado, irmãos, 700 anos antes desses acontecimentos, Isaías dissera na sua profecia que ele não abriria a sua boca, mas ele morreria como um cordeiro que é levado ao matadouro e como uma ovelha muda que é levada aos seus tosquiadores. Eu não sei se você já viu uma ovelha morrer. Eu espero que não, porque não é uma coisa agradável de forma alguma. Mas uma ovelha sendo levada ao matadouro, ela não faz escândalo. Ela vai. E quando ela menos espera, ela é abatida ali, um silêncio total, ou se tem algum urro final, mas é no último instante. A ovelha, ela não emite som algum. Talvez só no momento do golpe, um som rápido e acaba. Assim foi a morte de Jesus. Jesus é insultado, Jesus é espancado, Jesus é esbofeteado, Jesus é chicoteado, Jesus é crucificado. Mas ele não diz uma só palavra sequer.
E aí Pedro, em 1 de Pedro 2,23, vai dizer que ao ser insultado, ele não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Irmãos, Jesus tinha poder para reagir. Nós acreditamos na divindade do Filho de Deus. Jesus tinha poder de sobra para, se ele quisesse, destruir todos aqueles que nesse processo o conduziram. Mas ele não diz nenhuma palavra e ele segue o caminho da cruz até o fim. E em todo o caminho da cruz, nós vemos então a mansidão, a paciência, o domínio próprio daquele que suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Jesus, o Deus homem inocente, ele se submeteu obedientemente à vontade do Pai. E em todo esse processo, nenhuma só palavra ele usou. Claro que isso é uma hipérbole, né? É um exagero proposital. Na cruz ele disse algumas palavras. Nós sabemos disso. Mas ele não revidou em nenhum momento. E por que ele não revidou? Por que ele não fez nada quando estava sofrendo tudo isso? Porque ele mesmo tinha dito aos discípulos várias vezes que era necessário que o Filho do Homem sofresse, fosse rejeitado pelas autoridades judaicas, pelos principais dos sacerdotes, fosse morto, ressuscitasse ao terceiro dia. Ele disse isso pelo menos umas 3 vezes para os discípulos. Era necessário. E por que era necessário? Era necessário, em primeiro lugar, para que o nome do Pai fosse glorificado através da obra do Filho. Porque Jesus disse em João, ou melhor, Jesus disse em João 17,4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra para a qual me encarregaste. O primeiro motivo de Jesus morrer na cruz é a obediência e submissão à vontade do Pai. Para que o nome do Pai fosse glorificado. Esse é o principal motivo de Jesus morrer na cruz. Mas, em segundo lugar, era necessário para que o povo de Deus fosse salvo dos seus pecados. O próprio Isaías, no versículo 8, vai dizer, pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões de quem? Ele diz, do meu povo. Irmãos, isso revela para nós hoje a gravidade dos nossos muitos pecados contra Deus, porque foi por causa deles que o Filho de Deus foi crucificado e morto. O pecado não é um pequeno detalhe sem importância, mas o pecado é uma ofensa grave contra o Deus justo, contra o Deus santo. Mas graças a Deus, irmãos, pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus foi vendido para que nós fôssemos comprados. Jesus foi preso para que nós fôssemos libertos. Jesus foi negado para que nós fôssemos aceitos. Jesus foi condenado para que nós fôssemos absolvidos. Jesus foi ferido para que nós fôssemos curados. Jesus se fez maldito. Está escrito, maldito todo aquele que morrer no madeiro. Ele se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. E ele foi morto para que nós agora vivêssemos a vida dele. Para que nós tivéssemos vida, não qualquer vida. Vida com abundância. Irmãos, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E todo aquele que ainda não crê, o Evangelho o chama hoje ao arrependimento dos seus pecados e à fé.
a não confiar mais em si mesmo, mas na obra deste Salvador, na obra de Jesus Cristo. As nossas boas obras não podem nos salvar. As nossas boas ações não podem nos salvar. Os pecados que nós conseguimos evitar cometer não podem nos salvar. Fazer o bem sem olhar a quem não pode nos salvar. A única pessoa é Jesus Cristo, como nós cantamos aqui hoje. E o Evangelho vem até nós então e diz: é necessário nascer de novo, mas não falando de um nascimento humano e carnal, de um nascimento segundo Deus e espiritual. De nascermos para uma nova vida em Cristo Jesus. É necessário morrermos e ressuscitarmos para vivermos uma nova vida segundo o poder de Deus. Irmãos, o que nós aprendemos com essa passagem? O apóstolo Pedro facilitou a aplicação deste sermão com a sua teologia do sofrimento. E aqui eu quero trazer 3 coisas que eu aprendo com esse texto. Em primeiro lugar, a dignidade quando sofremos por amor e obediência a Deus. Há dignidade quando nós sofremos por amor e obediência a Deus. 1 de Pedro 2, 18 e 19. Olha só como Pedro, ele está aplicando Isaías 53 ao povo do seu tempo. E facilitou aqui para a gente também pregar esse texto hoje. Olha só. 1 de Pedro 2, 18 e 19 diz: servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus, pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. O mesmo Pedro, em 4:12 a 14, diz: amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Versículo 16. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome, diz Pedro. E o próprio Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vocês quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, eu lembro que quando eu tinha 18 anos, faz um pouquinho de tempo, eu trabalhava num lugar e havia uma pessoa nesse lugar que se incomodava profundamente com o fato de, no meu horário de almoço, eu abrir a Bíblia e ler. E eu percebi isso o dia que a própria pessoa passou por mim e verbalizou. O que você está lendo? Estou lendo a Bíblia. E a pessoa respondeu para mim assim: nossa, mas que perda de tempo. Eu falei: por que perda de tempo? A Bíblia é a palavra de Deus. Não. Você deveria usar esse tempo para ler coisas melhores. Coisas que vão te dar uma vida melhor, que vão te dar uma carreira profissional melhor. Não perde tempo com um livro ultrapassado desse. Eu lembro que essa pessoa fez esse comentário. Beleza, né? Vida que segue. Eu não disse que eu estava lendo no horário do trabalho. Eu estava lendo no horário de almoço e a pessoa se incomodou. E o que aconteceu, irmãos? Daquele dia em diante,
toda vez que eu estava no meu setor trabalhando e essa pessoa passava, a pessoa apagava a luz do setor. Comigo lá. Às vezes procurando uma peça, às vezes fazendo alguma coisa. E a pessoa começou a fazer isso. E a pessoa demonstrava um ódio, uma raiva contra cristãos. E, gente, era todo dia. Todo dia trabalhando ali, eu ainda menino, né? Já era grande, né? Apesar de 18 anos. E a pessoa passava e apagava a luz. E o que eu fazia? Eu orava ao Senhor, ia lá e acendia de volta. Só que tinha um problema muito sério. Essa pessoa era mãe do meu chefe. De forma que um dia, meu chefe me chamou na sala dele e disse, olha, minha mãe disse, ou ele ou eu. E ali eu já tinha certeza, caí. E o cara não ia me escolher, apesar de eu ser muito gente boa, ao invés de escolher a mãe dele. Né? Por mais errado que ela estivesse, por mais errada que ela estivesse. Porque não havia motivos para isso. O único motivo dela é que ela odiava ver uma pessoa lendo a Bíblia. Tudo bem, fui demitido por causa disso. Mas hoje eu olho para esse texto e eu vejo o Evangelho nos dizendo que nós somos felizes e bem-aventurados. Bem-aventurado significa próspero, prosperidade para Deus. Nesses termos do que nós estamos pregando hoje, é nós sermos perseguidos por causa do Evangelho. É nós sermos muitas vezes desprezados por esse mundo, odiados por esse mundo, por causa da nossa fé, por causa dos nossos valores, por causa dos nossos princípios. E muitas vezes nós sofreremos injustiça, nós sofreremos insultos, nós seremos maltratados neste mundo por causa do nome do Senhor. E está tudo bem. Está tudo ótimo. Porque é uma alegria sofrer por amor a Deus. É uma alegria nós sofrermos por obediência a Deus. É uma alegria nós sofrermos pela causa de Cristo. E é uma alegria nós sofrermos por nos submetermos às Sagradas Escrituras. Mas, por outro lado, irmãos, a falta de perseguição pode ser um indicativo claro de conformação com o mundo. Se as pessoas olham para você e dizem, nossa, você é um cristão gente boa, isso não é um elogio. Talvez para ela seja, mas para o Evangelho, para o reino de Deus, para o olhar de Jesus, para o olhar de Deus, isso não é um elogio. Porque o cristão, ele carrega uma mensagem que confronta os pecados das pessoas, que lança luz sobre as trevas, e essa luz incomoda. Então, se nós queremos ser gente boa, talvez isso mostre para nós que nós estamos mais preocupados com o nosso ego do que com o reino de Deus. Por que nós não falamos do Evangelho? Ah, não, eu não vou incomodar ninguém. Deixa ir para o inferno. Deixa essa geração caminhar para o inferno. Mas eu não vou incomodar ninguém. Porque as pessoas não gostam de ser incomodadas. Ser incomodado é muito pior do que passar a eternidade no inferno. É o que parece, né? Pela forma como a gente age. Irmãos, nós não somos chamados a amar este mundo. Nós não somos chamados a sermos amados por este mundo. Nós não somos chamados para, no convívio com as outras pessoas, sermos agradáveis a ponto de abrirmos mão da mensagem do Evangelho. Nós precisamos anunciar essa mensagem todos os dias, sem alterar o conteúdo. Porque se você altera o conteúdo, você não está pregando o Evangelho. A perseguição é um sinal bom à luz do Evangelho. Em segundo lugar, qual que é o primeiro? Há dignidade quando nós sofremos por amor e obediência a Deus. Em segundo lugar, não há dignidade quando sofremos por causa dos nossos pecados. 1 de Pedro 2,20, versículo seguinte. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento,
se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? Mas, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. O mesmo Pedro, em 4,15, na mesma carta. Mas nenhum de vocês sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou quem se intromete em negócios alheios. Meus irmãos, da mesma forma que é honroso sofrer pelo amor de Deus, é uma vergonha nós sofrermos por causa dos nossos pecados e da rebeldia contra a vontade de Deus. Existe esse tipo de sofrimento e que Pedro está dizendo, não tem glória nenhuma nisso. Por isso eu digo a todos nós aqui hoje, tomemos cuidado, porque o Senhor pode nos humilhar em público a qualquer momento por causa de pecados ocultos. Nós todos somos chamados hoje a nos arrependermos e abandonarmos o pecado. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Mesmo que o seu esposo não esteja vendo, mesmo que a sua esposa não esteja vendo, mesmo que o seu chefe não esteja vendo, mesmo que o seu empregado não esteja vendo, mesmo que seus filhos não estejam vendo, mesmo que os seus pais não estejam vendo, o Senhor vê a nossa vida em todos os lugares, em todos os momentos, todos os pensamentos, todas as intenções, todas as ações. Nós precisamos nos arrepender antes que o Senhor nos humilhe em público, trazendo a público os nossos pecados ocultos, os nossos pecados de estimação, os nossos pecados escondidos. Aqueles que o pastor não sabe, aqueles que a igreja não sabe, aqueles que os irmãos não sabem, que a família não sabe, que os amigos não sabem, o Senhor sabe. Então, não há dignidade quando nós sofremos por causa dos nossos pecados. Terceiro, todo cristão é chamado a sofrer pela causa de Cristo e a imitá-lo diante do sofrimento. Segunda de Pedro, ou melhor, é o mesmo texto, é o mesmo capítulo. 1 de Pedro 2:21. Para isto fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vocês, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Irmãos, esse texto diz de forma clara e evidente que nós somos chamados para o sofrimento, que nós somos chamados para a morte, que nós somos chamados para a cruz. Irmãos, há uma forma bíblica de nós lidarmos com os sofrimentos na vida. Há uma forma bíblica de nós lidarmos com as perseguições, com os insultos, com as injustiças, com as ofensas que cada um de nós sofremos nesta vida. Eu não sei como foi a tua semana, mas talvez você esteja sendo injustiçado dentro da sua casa. Talvez você esteja sendo injustiçado ou injustiçada no seu trabalho. Talvez você esteja sendo injustiçado nos seus estudos, na faculdade, na escola. Talvez você tenha sido injustiçado no trânsito. Talvez você tenha sido injustiçado na igreja. A igreja é feita de homens falhos. Mas nós somos chamados a reproduzir o exemplo do nosso mestre. Porque somente ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Diz Pedro, citando Isaías agora no versículo 22. E aí nós voltamos para o 23 que eu já mencionei aqui. Olha só. Ao ser insultado, Jesus não retribuía o insulto. Esse é o nosso mestre. Esse é o nosso exemplo. Isso já deve nos abrir os olhos. Quando nós começamos a dizer, olha, eu sou cristão, mas minha mão... Eu sou cristão, mas não me enche não, que você vai ver.
onde vai parar? Jesus, ao ser insultado, ele não retribuía o insulto. Aí você fecha um carro no trânsito e o rapaz coloca a cabeça para fora e fala, seu porco. Você olha para ele e fala, sai, topeira. Jesus era insultado e ele não retribuía o insulto. Quando Jesus sofria, diz o texto, ele não ameaçava. Ele entregava-se àquele que julga com justiça. Irmãos, como nós temos reagido às aflições, aos insultos, às injustiças, às tribulações que nós sofremos? Com ira, com vingança, com amargura, com ressentimentos, com mágoas, com ataques de raiva, com reclamação, com maledicência, com conflitos, com falta de perdão. Como nós temos reagido? Irmãos, nós precisamos buscar forças no Evangelho, na graça e no Espírito Santo, para nós aprendermos a lidar com as nossas feridas, como o exemplo de Jesus, a ovelha muda. E ele mesmo ensinou no Sermão do Monte, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, qualquer que te bater na face direita, oferece à esquerda. É isso que o texto diz. E ao que quiser te levar para o tribunal e tirar-lhe a túnica, deixa que ele também leve a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Irmãos, como cristãos, como filhos amados de Deus, nós precisamos aprender a perdoar uns aos outros. E mesmo quando a ofensa for persistente, nós não revidarmos. Nós não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Até mesmo porque a justiça do homem, ou a ira do homem, melhor dizendo, não opera a justiça de Deus. O que nós fazemos quando uma pessoa ela quer ficar em conflito com a gente? Sabe por quê? Romanos diz, no que for possível tem de paz com todos os homens. Mas às vezes não é possível. Porque às vezes você busca a reconciliação e a pessoa não quer. E aí o que a gente faz? E às vezes a pessoa continua fazendo as mesmas coisas. Nós precisamos confiar na justiça de Deus. E há um recurso do Antigo Testamento sobre o qual as igrejas não falam hoje, que é muito importante. Chama-se oração imprecatória. Sabe o que é uma oração imprecatória? É quando você ora pedindo para que uma pessoa se dê mal. Você já viu isso nos Salmos? Quando Davi ele escreveu, Senhor, quebra os dentes dos ímpios. Quem é que já fez essa oração? Tinha que ser. Irmão, sabe por que tem um salmo imprecatório? Lembre-se que os salmos estão nos ensinando a como orar. E há um lugar na oração para a imprecação. Sabe o que acontece? Há sentimentos ruins em nosso coração, de ódio, de raiva e de indignação profunda. E há um tipo de oração em que você pode, diante de Deus, ser sincero e colocar diante dele, Senhor, essa pessoa está me prejudicando. Senhor, é a 5ª vez que o meu comércio foi assaltado lá na rua e eu não sei mais o que fazer. E aí a pessoa, ao invés de se vingar da pessoa que está fazendo mal para ela, é muito melhor que ela derrame o seu coração diante de Deus, dizendo, Senhor, quebra o dente desses ímpios, quebra os dentes deles. E isso é um uso legítimo dos salmos. Sabe por quê? Porque em Romanos 12:19 está escrito, amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito. Deus disse,
A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. O que eu estou querendo dizer é que quando uma pessoa atribulada, ela persiste, você já tentou reconciliação com ela, mas ela persiste em continuar te fazendo mal, te provocando, sabe o que você faz? Ora pelo seu inimigo. Ame o seu inimigo, como Jesus ensinou. Mas nessa persistência, na sua indignação, faça o que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele entregou aquele a quem a justiça pertence. Senhor, eu não vou revidar contra essa pessoa, mas eu confio na tua justiça. Não vai se vingar daquela pessoa do trabalho que está tentando te prejudicar, que está tentando puxar seu tapete. Entra no quarto, fecha a porta e rasga o seu coração diante do Senhor. Senhor, eu não sei mais lidar com essa situação. Senhor, eu entrego essa situação nas mãos do justo juiz. Um dos objetivos dos Salmos é nos ensinar a orar. E esse é um tipo de oração que é importantíssimo para que, ao invés de nós nos vingarmos dos nossos inimigos, nós fazemos como Jesus, entregarmos a questão àquele que é o justo juiz. Ah, pastor, mas a gente vai ensinar isso na igreja? Está na Bíblia. Pode abrir lá nos Salmos. Quando você chegar em casa, pesquisa, Salmos imprecatórios. Leia uns Salmos imprecatórios. São salmos que nos ensinam, ao invés de nos vingarmos, confiarmos na justiça daquele a quem verdadeiramente pertence a vingança. E no dia final condenará todos os ímpios, todos aqueles que não creram na obra de Jesus Cristo, todos os atribulados que não se arrependeram em suas vidas. Não faça nada. Coloque as pessoas na mão do Senhor. Irmãos, diante de um mundo que está à flor da pele, em irritação, estresse, impaciência, cólera, brigas, gritarias, apedrejamentos virtuais, nós precisamos ser luz, precisamos manifestar o fruto do Espírito. É o que nós temos aprendido aqui de quarta-feira. Um tratamento cordial. Nós precisamos nos manter perto da palavra, nos manter perto da oração e da comunhão. Esses são os meios essenciais, os principais meios que Deus usa para produzir em nós o quê? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. A ovelha muda tinha tudo isso. O nosso modelo. E aqui fica um alerta para a gente. Sabe por quê? Eu aprendi com um teólogo que Deus tem 3 catalisadores principais. O primeiro é a palavra, a oração e a comunhão. Esse é o melhor meio de nós crescermos na fé e o mais saudável. Só que quando você não lê a Bíblia, não ora, não tem comunhão com os irmãos, aí tem os outros catalisadores. O segundo, as pessoas à nossa volta. Deus usa pessoas para nos chamar de volta para o foco. E louvado seja o Senhor, nós precisamos ser gratos pelas pessoas que Deus colocou à nossa volta nesses momentos. Só que quando nós nos afastamos da palavra, nos afastamos da oração, nos afastamos da comunhão e nos isolamos das pessoas, sobra o terceiro catalisador. Sabe qual é? O sofrimento. C.S. Lewis disse que o sofrimento é o megafone de Deus. É quando você não está ouvindo. Você não quer ouvir ele pela palavra nem pelas pessoas. Aí ele fala, não, então vamos passar pelo fogo. Irmãos, prefiram ouvir ao Senhor pela palavra. Prefiram ser transformados de glória em glória pela oração. Prefiram crescer na fé através da comunhão. Porque se você deixa tudo isso de lado, sobra só o terceiro catalisador. E Deus vai terminar a obra que Ele começou na vida dos salvos.
Porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar essa obra. E eu lembro que eu falei essas palavras para uma pessoa que eu estava aconselhando de outro lugar, há um tempo atrás. E passado mais ou menos um mês, essa pessoa perdeu o filho. E não teve como não lembrar dessa conversa. Meus irmãos, amem os meios essenciais de graça. Se você preferir escolher o megafone, é uma decisão. Mas isso pode ser muito mais doloroso do que precisava ser. Pedro está dizendo aqui, o fogo da provação. E na hora que ele vier, não estranhe, porque ele virá. E aqui, irmãos, para nós encerrarmos este sermão, nós precisamos tomar cuidado, especialmente hoje. No mundo de hoje, nós temos uma mentalidade bastante materialista e consumista, em que nós nos preocupamos demais em ter. E nós nos preocupamos pouco em ser. Mas olha a lista de Jesus. Bem-aventurados os que são. Bem-aventurados os que são. Bem-aventurados os que são. Bem-aventurados os que são. Ah, mas tem um bem-aventurado que tem. Tem só um. E ele diz, o que tem fome e sede de justiça. Que também está relacionado a ser e não a ter. O mundo nos ensinou a olhar para a vida de uma forma diferente. Nós lamentamos nossas perdas materiais, emocionais ou de qualquer outra ordem. Mas o pastor Paul Washer, ele faz perguntas interessantes quando ele diz: você lamenta a sua falta de crescimento espiritual? Você deseja ser mais conformado a Cristo? Você lamenta a sua falta de semelhança com Cristo? E aqui algumas outras perguntas. Quanto tempo da nossa semana nós investimos para nos tornarmos pessoas mais semelhantes a Cristo? Nós temos aperfeiçoado os nossos dons para servir a igreja de Deus como Cristo? Porque quando Cristo estava indo para o matadouro, ele estava fazendo isso, e a gente vai ver isso na semana que vem, por causa da igreja. Ele estava fazendo isso porque ele é o servo de todos os irmãos mais novos dele. Ele fez isso a serviço da igreja de Cristo, da igreja de Deus. E como nós usamos os nossos recursos financeiros? Nós temos participado do sustento da igreja local e na continuidade do reino e a missão de fazer discípulos? Ou nós usamos os nossos recursos apenas em torno de nós mesmos, em torno do nosso conforto, do entretenimento vazio? Nós investimos mais naquilo que é passageiro ou naquilo que é eterno? Onde está o seu coração? Quem não prioriza o crescimento na semelhança de Cristo pode ser chamado cristão? Existe cristianismo fora do discipulado? Será que nós não estamos apenas praticando rituais? Os versículos 24 e 25 desse capítulo 2 de 1 Pedro. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. E aí, olha a evidência que Pedro está citando o texto de Isaías 53. O que nós falamos na semana passada? Nós andávamos como? Desgarrados, como ovelhas perdidas, débeis, sem saber para onde nós estamos indo ou o que nós estamos fazendo. Mas olha o que Pedro diz: porque vocês viviam como ovelhas desgarradas, mas agora vocês retornaram ao pastor e bispo da alma de vocês.
Os que verdadeiramente foram sarados agora vivem para a justiça. Vivem para crescer em justiça na imitação de Cristo. Os justificados prosseguem, perseverantes na santificação. E o que é santificação? É crescimento na semelhança de Cristo. Se a gente não prioriza isso, tem algo errado. Se nós não priorizamos o crescimento na semelhança de Cristo, provavelmente nós nos tornamos religiosos, ritualistas. E os que verdadeiramente retornaram ao pastor da alma não vivem mais com os olhos fixos nas coisas passageiras deste mundo, mas nas coisas eternas do céu. E o que é isso? Crescimento na semelhança de Cristo. Afinal de contas, a morte e a ressurreição de Jesus não são um fim em si mesmas, mas são um meio de nos conduzir à ressurreição espiritual para uma nova vida. A ressurreição de Jesus será uma boa notícia se você tiver morrido e ressuscitado com Ele. Ele mesmo disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A salvação é de graça, mas ser discípulo de Jesus custa tudo que nós temos, tudo que nós somos. Portanto, irmãos, o matadouro nos espera. O caminho da ovelha muda precisa ser agora o nosso caminho. Jesus disse, Lucas 24, 39, e aqui nós vemos que o cristianismo ele não se comprova com confissão verbal. Nós podemos conhecer todas as doutrinas e confessarmos ao Senhor verbalmente. Mas Jesus disse, Lucas 24, 39, olhai as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me e vede. Jesus carrega as marcas de alguém que seguiu o caminho da ovelha muda e foi para a cruz. Ah, mas ele era Jesus. Paulo disse, Gálatas 6,17. Quanto ao restante, disse Paulo, que ninguém me importune, pois eu trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos parar de dizer que nós somos cristãos, e nós precisamos apresentar as marcas daqueles que sofrem pela causa de Jesus neste mundo. Um cristão sem as cicatrizes de Cristo, do sofrimento de Cristo, é uma farsa. Um evangelho sem cruz é uma farsa. Uma mensagem sem sofrimento é uma farsa. Onde estão as nossas marcas? Onde estão as suas marcas hoje? A ovelha pode ser muda, mas as suas marcas ainda falam até os dias de hoje. Senhor, nós te louvamos pela sua bondade, pela riqueza das suas misericórdias, que foram manifestas no fato de que Cristo assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário.